Olá pessoal, boa noite. Hoje a gente está iniciando mais uma live, mais um Maritalks, para a gente falar sobre o que o nutricionista deve observar na pele de um paciente e que faz bastante parte aí da avaliação nutricional. Então a gente vai falar bastante sobre como se destacar na nutrição estética fazendo essa avaliação. Então, fazer a avaliação de pele, o que vocês devem observar, que está relacionado à nutrição, que está relacionado à dieta do paciente, o estado nutricional do paciente. Uma live bem importante aí para vocês nutricionistas e também para vocês já aplicarem essas observações nos atendimentos nutricionais, certo? Então, né, vou só esperar um pouquinho o pessoal ir chegando. Deixa eu deixar minha água aqui pronta. Fica mais fácil. Bom, pessoal, a avaliação de pele, ela não é algo novo, né, na avaliação nutricional do paciente, tá? Então, assim, a gente já fala sobre isso numa disciplina da faculdade que a gente chama de avaliação nutricional. Tem faculdades que você tem avaliação nutricional 1, avaliação nutricional 2, tem faculdade que isso vai estar presente na disciplina de nutrição clínica, só que às vezes as pessoas elas não dão a importância a isso. Então, primeira dica, se você quer trabalhar com nutrição estética, dá atenção a essa parte de avaliação de pele, que é o que a gente chama de semiologia nutricional. Então, a nossa pele, ela dá sinais de que algo pode estar inadequado. E é o que eu vou falar aqui hoje. Então, assim, se eu vejo sinais nessa pele, eu posso associar no raciocínio clínico a alterações aí de dieta, alterações de estilo de vida e etc e tal, tá? Então, a primeira coisa se você quer trabalhar com nutrição estética, você precisa entender sobre anatomia e fisiologia de pele, ou seja, o que é a anatomia dessa pele? O que é o considerado normal, fisiológico? E o que essa pele tá mostrando que tá alguma coisa alterada, né? Então, é isso que a gente vai falar sobre isso. Porque a pele é o maior órgão do corpo humano, então a gente precisa dar atenção a essa pele. O nutricionista muitas vezes só fala muito do que? De intestino, mas a pele também está relacionada a alterações de dieta, alterações de estado nutricional. E se a gente pensar em intestino, a gente tem um eixo intestino-pele. Se o intestino não tá bom, a pele também não vai estar boa, tá? Então é isso que a gente precisa ter atenção. Outra coisa, falando sobre pele, né, que é a barreira, né, que separa aí o nosso corpo humano do ambiente. Então, meus ossos aqui, meus nervos, cartilagens e tal, não estão à mostra, por quê? Porque eu tenho pele. Então, a pele é essa barreira que protege a gente aí, que separa a gente do ambiente e protege a gente contra danos ambientais, contra calor, contra frio, contra perda de água e tudo mais. Então, a pele é super importante para o nosso corpo humano, né, como um todo. E além disso, a nossa pele, ela tem esse efeito estético, né? Muitas vezes a gente não... vou dar um exemplo bem bobo às vezes. Às vezes, você vai sair determinado dia e aparece uma espinha bem no meio da sua testa. Então, você já se sente mal, que eu sempre falo. Paciente com acne, atenção, porque é um paciente que muitas vezes ele sofre com essa autoestima, enfim. Então, ela também dá esse efeito estético e por isso que é importante que o nutricionista esteja atento à pele do seu paciente. E, né, outra coisa importante em relação, porque é interessante que a pele seja saudável, produzir vitamina D, proteger contra os raios ultravioleta, porque se eu pego muito sol, eu vou produzir muitos radicais livres, produzindo muitos radicais livres, mais rugas, né, mais flacidez e etc e tal. Também, pele, pensando aí em estética, se eu vou fazer algum procedimento estético, como um microagulhamento, como um peeling, como uma cirurgia plástica, minha pele tem que estar boa, né? Meu estado nutricional tem que estar adequado para eu conseguir fazer cicatrização. Se não tá, fica mais complicada essa cicatrização. E também a nossa pele ajuda o quê? A receber sensações, né? Então a gente sente cócegas, a gente sente frio, a gente sente calor, etc e tal, certo? Por isso que é importante, só dando essa introdução aí, por isso que é importante que o nutricionista esteja atento à pele do seu paciente,
Certo, gente? Se tiverem dúvidas, vocês podem me mandar aí durante essa live, tá? E aí, pensando nessa avaliação nutricional. Gente, durante a nossa avaliação nutricional, a gente faz a anamnese, né? Então, a gente aplica um monte de pergunta pro paciente, pergunta sobre a rotina dele, pergunta sobre a alimentação dele, faz atividade física, se não faz, pergunta sobre o intestino, se usa medicamento, se usa suplemento, enfim. E a gente também precisa incluir um olhar à pele do seu paciente, que faz parte aí da semiologia que eu comentei com vocês. Qual que é a vantagem de vocês incluírem semiologia nutricional na consulta de vocês? Na primeira consulta, por exemplo, e nas demais. Primeira coisa, que você não precisa de nenhum equipamento. Exemplo, na antropometria, muitas vezes a gente tem que investir num adipômetro, a gente tem que investir numa balança, a gente tem que investir numa bioimpedância, num ultrassom, enfim. Na semiologia, não, né? Ela tem esse baixo custo, porque você só vai precisar do seu olhar e às vezes vai precisar pinçar alguma coisa, então é super simples. E ela é importante para a gente identificar agravos nutricionais, que é o que eu vou comentar com vocês agora. E é o diferencial do nutricionista da estética, por quê? Em geral, o paciente, a pessoa que vai se consultar com o nutricionista, não espera que ele avalie pele. A gente vai falar de pele hoje, mas não espera que ele avalie unhas, não espera que ele avalie cabelos. Então, se eu quero me diferenciar na nutrição estética, quero aumentar o valor da minha consulta, quero ser um nutricionista conhecido, quero fazer parcerias com profissionais da área estética, com dermatologista, com esteticista, eu preciso incluir a semiologia na consulta para entender o que está acontecendo aí com o paciente de vocês. Quais cuidados a gente precisa ter para olhar a pele do paciente? Muitas vezes se você for pinçar a pele do paciente, exemplo, num caso de uma paciente que tem celulite. Tem paciente que a celulite dela não é tão visível, ou seja, se a pessoa ficar aqui na minha frente, eu não vou conseguir verificar, olhar assim, falar, ela tá com celulite. Não, eu vou precisar o quê? Pensar. Então, nesses casos, é interessante que você use uma luva, enfim. Chegar muito próximo do paciente, é interessante usar máscara e jaleco, tá? Nesse caso, é o único caso que eu acho assim, obrigatório que o nutricionista use jaleco, tá? Para dar mais segurança mesmo pro paciente e para você mesmo, tá? Porque aí você vai estar mais próximo ao paciente. E nesse exame físico da pele, o que você vai observar, gente? Primeira coisa, o paciente, quando você olha para ele, ele tá corado ou descorado? Como anda a coloração da pele desse paciente? Então, se vocês tiverem aí, anotem essa parte. Porque se é um paciente que tá apresentando uma pele descorada, uma pele meio amarelada, meio, como falam, meio capenguinha, então você já pode, será que esse paciente está sofrendo de alguma anemia? Será que esse paciente está atingindo a recomendação de calorias? Já é algo para pensar, tá? Então, assim, coloração da pele, tá corada ou descorada? Outra coisa, mãos. Tem muita gente que começa a ingerir muito carotenoide, especialmente verão, né? Não verão, mas, por exemplo, aí, agora no Brasil, calorzão, né? Solzão. Então, tem muita gente que quer ficar bronzeada, né? Ter um bronzeado bonito, enfim. E começa a tomar suco de cenoura, cenoura para todo lado, laranja, manga, enfim, tudo que é carotenoide em geral. E por conta disso, palmas de mão ficam bem amareladas, tá? Então, aqui, olha a palma da mão do paciente para ver se tá amarelada. Eu, por exemplo, já tive um caso de uma paciente que ela tava com excesso de carotenoides por ingerir muito. Então, assim, ela tava ingerindo alimentos e tava ingerindo por conta própria carotenoide, tá? Zeaxantina, etc. Então, ficou com muita, palma de mão fica amarelada. Então, é interessante que vocês observem isso. Anemia. Então, outra coisa que é interessante para pensar em anemia é coloração, né? Então, na mão, se ela não tá, se tá meio pálida demais, aqui, se está muito branco, já é um sinal aí que pode ser um alerta de anemia. Especialmente se você trabalha com mulheres, especialmente se você trabalha mulheres que têm fluxo menstrual muito intenso, atletas,
que podem ter anemia também, então observem isso do paciente de vocês, certo? Segunda coisa que é interessante que observar, além da coloração de pele, acne. Paciente seu apresenta acne, assinala lá na sua anamnese se ele apresenta acne ou não. Ou seja, se ele tem a acne visível, se ele já sofreu com acne e por conta disso ele tem bastante cicatrizes, que é normal, e qual que é o grau da inflamação. A acne a gente classifica conforme o grau da inflamação. Então, assim, a gente tem acnes grau 1, que é apenas cravinho, né? Então, aqueles cravinhos branquinhos ou pretos, sem as lesões inflamatórias, que aí, por exemplo, a gente não vê a espinha, a gente não vê o pus. A gente tem a acne grau 2, que é aquela acne que já tem os cravinhos, já tem as espinhas e já tem as pústulas, que são as espinhas com pus dentro, né? Então, ela já fica amarelinha, ela já fica branquinha dentro. Tem a acne grau 3, que aí a gente tem os cravos, a gente tem as espinhas, a gente tem as lesões maiores, ou seja, a espinha ela começa a ficar grande, ela começa a ficar bem vermelha, ela começa a doer bastante e fica muito inflamada, que é o caso do cisto, né? Que muitas vezes quando o paciente ele vai espremer a espinha, sai bastante sebo, né? Sai bastante produção sebácea. E a gente tem a acne grau 4, que é o quê? Eu tenho cravinho, eu tenho espinha, eu tenho esses cistos, eu tenho bastante cicatrizes, eu tenho, às vezes, acne, né? As espinhas, elas vão juntando, então eu tenho 5 espinhas no mesmo lugar praticamente, fica um super nódulo, e é bastante dolorosa, fica vermelha, etc e tal. Tá vendo que assim, se eu tenho essas acne no grau 13 e no acne no grau 4, significa que eu tenho o quê? Mais inflamação. Então, o nutricionista precisa observar esses graus da acne para ele intensificar a conduta anti-inflamatória, conduta com probiótico ou não. Porque, como eu falei para vocês, a acne não de todo mundo, ela não é igual. Eu vou ter pessoas que vão sofrer muito mais com acne e pessoas que vão sofrer menos. Se eu tenho acne mais severa, preciso de mais substâncias que vai ajudar essa acne. Então, o paciente apresentou acne, bota lá, que eu recomendo que vocês façam. Na anamnese de vocês, coloca assim, avaliação de pele. Tem acne? X? Tem. Qual que é o grau? E aí é interessante que vocês façam essa classificação, que eu sempre deixo na aula lá para as minhas alunas, para que elas consigam verificar qual que é o grau da acne do paciente de vocês. Ah, Mari, mas eu consigo fazer isso no atendimento online, que foi a live passada? Sim, você pode pedir uma foto do local que essa pessoa apresenta acne, ou durante a consulta você consegue verificar também, tá? Beleza, já falei para vocês observarem coloração de pele e presença de acne ou não. Por que eu tenho que avaliar a presença de acne, Mari? Porque acne muitas vezes está associada a quê? Alterações hormonais, então aumento de produção de hormônios andrógenos. Também está associado a uma dieta com alta carga e índice glicêmico, ou seja, o paciente que consome muita farinha branca, muito doce, muito açúcar, muito refrigerante, muito chocolate, etc. Outra coisa, às vezes a acne do paciente pode estar relacionada a uma dieta com excesso de laticínios, porque esse excesso de laticínios estimula a produção de hormônios andrógenos, que vão estar relacionados à patologia da acne. Então, o paciente pode ser que ele consuma muito leite, muito iogurte, muito whey protein, né, que vai contribuir para um maior risco dessa acne ficar mais severa, etc e tal. E também, ainda por cima, essa dieta pode ser que ele consuma uma dieta, né, que ele ingira uma dieta muito pró-inflamação. O que significa isso? Que o estilo de dieta dele proporciona maior chance de produzir citocinas inflamatórias, ou seja, paciente que come muita carne vermelha, paciente que come muito sorvete, paciente que come muita gordura, né, especialmente branca, pele de frango, não corta a gordura das carnes, consome muitos alimentos ultraprocessados que a gente chama, então muito miojo, muita lasanha congelada, muita bolacha, etc e tal, contribui para uma dieta mais com padrão inflamatório. Ou seja, o paciente tem acne,
Beleza, ele tem acne, qual que é o grau? E aí você associa com o que ele tá fazendo aí na dieta que pode estar contribuindo para essa acne inflamatória, tá? Então, para vocês observarem aí no paciente de vocês. Outra coisa, outro fator para que vocês observem no paciente de vocês em relação à cor, mas está especificamente a manchas, tá? Então, melasma, que aí a gente vai ver aquelas manchas mais amarronzadas, mais em pacientes que têm o fototipo de pele 3 e 4, que pode ser por conta de gravidez, de exposição solar inadequada, de uso de anticoncepcionais, enfim. Observem se o paciente tem melasma. Se tiver melasma, coloca lá, assinala. Outra coisa, manchas senis. Então, se você atende pacientes menopausa, pacientes mais idosos, enfim. Observa se tem principalmente manchas senis, que geralmente idoso tem, tá? Que aí tá bem associado a fator de envelhecimento cutâneo. Sardas também, especialmente se essas sardas também já estão relacionadas ao melasma, tá? Por quê? Essas desordens aí, essas manchas nessa pele, são causadas pela produção em excesso de melanina. Então, pode ser porque essa pessoa se expôs, né, ao sol inadequadamente por um certo período, ou pode ser, como eu falei no caso do melasma, pode ser que ela, né, desenvolveu melasma na gravidez, pode ser porque ela usou anticoncepcional. Geralmente, melasma é mais comum em pacientes do sexo feminino. Então, a gente vai precisar o quê? Na nossa dieta, incluir mais um aporte de antioxidantes, tá? Se o paciente de vocês apresenta essas manchas na pele, o que está associado? A exposição ao sol, né? Especialmente sem proteção solar. Se você pegar um paciente com melasma, gente, não esquece. Aporte de antioxidante e aporte de substâncias que vão proteger a pele contra o sol. Então, os carotenoides, o ômega 3, as vitaminas, né? Vitamina C, vitamina E, por exemplo. Outra coisa, manchas de pele vão estar associadas mais ao envelhecimento. Por isso que é muito comum a gente ver nossos avós, nossos pais apresentarem essas manchas conforme eles vão envelhecendo por um acúmulo aí, né? Conforme o tempo vai passando. Manchas de pele também podem estar associadas a essas alterações hormonais que eu acabei de comentar com vocês. Então, uma gravidez, um pós-parto. No caso do melasma, o melasma ele vai estar tem mais chance de aparecer em pacientes com fototipo de pele 3 e 4, que são aqui, por exemplo, pacientes com padrão mais asiático, com a pele mais que fica no meio termo, né? Não é nem tão clara, nem tão escura. Também, manchas de pele pode estar associada aí à dieta pró-inflamatória, assim como o acne. E se eu tenho um paciente com manchas na pele, eu vou ter que também usar uma alimentação anti-inflamatória, para que essas manchas ela não fiquem cada vez mais escuras. É o que eu sempre trabalho com o paciente com melasma. O paciente com melasma, ele precisa se cuidar no sol, porque se ele vai para o sol, essa mancha pode ficar mais escura, tá? Então, muito comum, o paciente tá o ano todo ok, aí chega lá em dezembro, janeiro, fevereiro, solzão, pega sol, fica a pele bem mais escura, tá? Por isso que a gente vai ter que trabalhar com uma dieta aí mais anti-inflamatória. Manchas na pele também pode estar associada a tipos de alergias e também a certas inflamações, tá? Então, terceira coisa aí para vocês observarem na pele de paciente de vocês. Outro fator aí para vocês observarem na pele de paciente de vocês é celulite. Celulite, pessoal, já fiz até um post sobre isso. Praticamente vai ser em sexo feminino. Homem tem celulite? Muito raro mesmo, tá? Sexo feminino, sim, já é super comum, né? Sei lá, tem porcentagem de mulheres com celulite é enorme. E, né, o que é essa celulite? A gente tem essa aí alteração da hipoderme que vai ser caracterizada pelo quê? Pelas ondulaçõezinhas na pele, pelos furinhos, pelo estilo de pele tipo casca de laranja e etc e tal, tá? Celulite do paciente, a gente também classifica conforme o grau.
Então, se eu vou trabalhar com mulheres que sofrem de celulite, ou se eu vou trabalhar com uma esteticista que faz tratamento para celulite, eu preciso também classificar o grau da celulite. E foi como eu falei para vocês no início. Às vezes a gente vai ter que pedir para a pessoa contrair o glúteo, a coxa, enfim. E aí, contraindo, a gente consegue ver as ondulações, às vezes não. Às vezes ela só deitada ou só em pé, você já consegue ver as ondulações. E aí, conforme o grau vai passando, essa celulite vai ficando mais severa. Tem mulheres que têm tanta celulite que elas sentem até dor, tá? De ficar em pé, por exemplo, e tal, porque na celulite ela traz junto também uma disfunção venosa e etc e tal. Então, celulite vai ser associada à genética, peles mais claras, elas têm mais chance de apresentar celulite, é um fator aí genético. Sexo, como eu falei para vocês, então, mulher, celulite você não vai ver nos homens. Idade, né? Então, conforme a gente vai envelhecendo, também mais chance de celulite. A menina, a partir da puberdade, onde a gente tem os aumento dos hormônios femininos, né? Dos hormônios tipo estrógeno, progesterona, etc e tal, mas principalmente estrógeno, vai estar associado à celulite. Por isso, assim, Mari, eu quero atender adolescente. Essa é uma queixa que você vai ver no atendimento nutricional de pacientes adolescentes do sexo feminino, que elas podem reclamar de celulite para você. Uso de anticoncepcionais, muito associado à celulite, tanto que tem muito paciente que fala, nossa, eu parei de tomar a pílula, enfim, e agora minha celulite melhorou bem. É um dos fatores. Estresse, paciente muito estressado, muito nervoso, enfim, né, com muita correria, etc., tem mais chance de ter celulite. Alimentação muito rica em sódio, muito rica em sal, então come muito sal de adição mesmo, ou usa os alimentos tempero pronto, pizza congelada, miojo, macarrão instantâneo, muitos alimentos do tipo, e também uma alimentação muito rica em doces, em geral, também está associada à celulite. Sedentarismo, então não fazer atividade física é um fator associado à celulite, tanto que a nossa estratégia nutricional vai ser também orientar o paciente para procurar uma atividade física. O paciente tem resultados legais com nutrição e celulite? Tem, mas ele precisa fazer uma atividade física para ajudar, né? Porque celulite, eu falo para você, sou bem sincera em relação à celulite para paciente. Não vai sumir 100% a celulite do paciente, não vai. Mas você vai melhorar bem essa aparência dessa pele. E tabagismo. Pacientes fumantes têm uma alteração de microcirculação, então vai faltar nutriente, vai faltar oxigênio, então contribui para um aspecto de celulite piorado, tá? Então isso a gente precisa ter atenção. E na hora que a gente vai fazer na pele, tem um quadro lá que eu deixo para as minhas alunas, para que elas consigam avaliar o grau da celulite do paciente, que é igual na acne. Quanto mais severa a celulite, mais intensa tem que ser a dieta em relação a reduzir a inflamação, melhorar sistema aí, linfático, venoso, etc e tal, certo? Beleza, a gente já falou de coloração de pele para vocês observarem, a gente já falou de acne para vocês observarem, de manchas na pele e de celulite. Outra coisa, se observar na pele de um paciente, é rugas, especialmente se você vai trabalhar com mulheres a partir aí dos 30 anos, por exemplo, que a gente já pode ter mulheres com rugas, que é o que? A ruga nada mais é do que uma redução, né, da camadinha que a gente tem de gordura e do conteúdo de água das células que estão ali na derme. E também a gente vai contribuir também para rugas o quê? Redução na produção de colágeno e elastina, tanto que uma das estratégias nutricionais para paciente com muita ruga é o quê? Incluir peptídeo de colágeno para aumentar essa síntese de colágeno. Então, as rugas vão ser nada mais do que isso. Dá pra gente trabalhar com pacientes com envelhecimento cutâneo? Sim, né? Então, tem muito paciente que tá com rugas, que faz procedimento com dermatologista, que faz procedimento com esteticista.
E aí a gente precisa também ajudar através da nossa dieta. Rugas vão estar muito associadas à genética também. Então, se eu tenho pais que apresentaram rugas mais cedo, eu tenho mais chance de apresentar rugas. Mas muito associado aqui. Sol, né, gente? Então, assim, paciente que pega muito sol, seja porque ele faz atividade física ao ar livre, hoje em dia muita gente faz, né? Então, muita gente corre ao ar livre. Não é nem atleta, né? Faz mesmo só atividade física, corre, faz, né, beach tênis, beach soccer e etc. Se expõe muito ao sol, tem mais chance de apresentar rugas. E aí, por isso que nossa dieta precisa muito a gente ter o aporte de proteínas, precisa contribuir para que tenha ácido hialurônico para preencher ali o conteúdo hídrico. Enfim, paciente também que fuma, tabagismo, é associado a mais chance de rugas também. Deficiências nutricionais, especialmente vitamina A, que não é tão comum hoje em dia na população. Vitamina C, que é antioxidante. Vitamina E, por ser antioxidante também. Paciente que não dorme bem. Então, pacientes que têm um sono bem ruim, tem mais chance de apresentar rugas, e essas rugas fiquem instaladas aí a gente precisa, através da estratégia nutricional, ajudar também no sono, no estresse dessa pessoa, enfim, tá? E, claro, obviamente, o envelhecimento cronológico, né? Conforme a gente vai envelhecendo, pode ter aí ruguinhas aparecendo, por isso que é sempre interessante a gente, caso o paciente no envelhecimento cutâneo, tentar trabalhar na prevenção. Paciente na menopausa, por exemplo, que eu atendo mais, que elas acabam reclamando dessa parte de envelhecimento, né, do nível de hidratação da pele, que a pele fica muito seca, e de rugas, a gente vai trabalhando com estratégias que vão ajudar essa pessoa. Por exemplo, os peptídeos de colágeno que eu comentei, o ácido hialurônico é mais uma ideia, mais aporte antioxidante com vitamina C, com vitamina E, usa luteína bastante, usa zeaxantina, enfim. Tem várias estratégias aí para serem usadas no envelhecimento, mas é algo para vocês também, ó. Paciente tem rugas, marca o X. Por quê? Que é interessante que vocês marquem isso. Porque aí vocês vão lembrar de, na dieta de vocês, no plano alimentar, na suplementação, incluir, né, na dieta algo que vai ajudar o paciente de vocês. Ao incluir, quando você vai montar a dieta com o paciente ou vai explicar sobre o plano alimentar, o que você vai falar? Olha, eu tô colocando vitamina C aqui para você, para ajudar aí no tratamento, né, na prevenção de rugas, da sua pele, etc e tal. E aí, é o que eu falei pra vocês no início. Poxa, olha que nutricionista interessante, né? Ela fez algo a mais do que eu estava esperando dela, que é o diferencial do nutricionista que trabalha com estética, certo, gente? Outras coisas a vocês observarem aí na pele do paciente de vocês. Nível de hidratação, né? Que eu comentei da paciente com menopausa, que reclama muito de pele seca. Pele muito oleosa é um problema e pele seca também é um problema. Pele muito seca é causada aí por esse desequilíbrio, né, de glândulas sebáceas que não estão produzindo. As glândulas sebáceas são responsáveis por produzir sebo, né, por produzir oleosidade, e nesse caso elas não estão produzindo em quantidade adequada. Geralmente, paciente com pele seca, ele vai ter uma aparência de pele menos sem viço, sem aquele brilho na pele, né? Tem um aspecto se tá muito seca, fica um aspecto na pele esbranquiçado também. E a pele vai descamando. Exemplo, eu, por exemplo, tive rosácea, né? Tenho rosácea. E quando eu descobri a rosácea, minha pele sempre ficava mais seca, mais descamando. E isso é porque eu tava com alteração de glândulas sebáceas, ou seja, tava produzindo menos sebo, então ficava sempre descamando, essa parte descamando, meu nariz descamando, que é o que acontece muitas vezes quando a pessoa tá em frio, né? No frio acaba descamando, fica bem vermelha a pele, enfim. No caso eu tinha isso. Então observe se o paciente tem, porque aí é importante que a gente também vá melhorando a hidratação da pele,
Então, o ômega 3 é interessante para melhorar a hidratação dessa pele, o ácido hialurônico para melhorar a hidratação da pele, enfim, tá? Que mais? Essa pele seca, né, só pra gente terminar em relação a isso, pode estar associada a baixa ingestão de líquidos, água, líquidos em geral. Uso de medicamento, tem muito medicamento que altera a produção de pele descamando, né? A produção de sebo, e aí a pele fica descamando, na verdade. O próprio envelhecimento, conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo água, e essa água vai deixando essa pele mais seca. E se a pessoa perde muito líquido, através de muito vômito, ou por suor, ou por diarreia, etc., então pode contribuir para uma pele seca, tá? Tati, mãos mais descamando e com rachaduras, o que pode ser? Então, Tati, pode ser uma baixa ingestão de líquidos em geral, pode ser o próprio clima, então em determinados, né, períodos de clima pode deixar a pele mais seca mesmo. Determinados medicamentos, dependendo do medicamento que a pessoa está usando, também pode contribuir para isso. Ou pode ser que essa pessoa, né, passou por algum momento aí que ela perdeu muito líquido, seja por vômito, seja por suor, seja por diarreia, enfim, e vai contribuindo para determinados locais ficarem secos. Geralmente, tá faltando hidratação aí. Pela dieta foi como eu comentei com vocês. Pensem em ômega 3, pensem em ácido hialurônico, pensem em ceramidas em geral, lipoete, por exemplo, para favorecer a hidratação do paciente de vocês. E, ao contrário, a gente tem aí pele oleosa, né? Então, tem pessoas que elas sofrem com muita oleosidade de pele, que em vez de, no caso da pele seca, a glândula sebácea não está produzindo sebo suficientemente. No caso da pele oleosa, ela está produzindo em excesso, que muitas vezes vai estar associado a uma acne, por exemplo. Qual que é a característica de pele oleosa? Muito brilho, né? Então, o brilho tá excessivo. Sensação de pegajosa e mais tendência a espinhas e cravos em geral, e os poros. Quando você olha para o paciente, você vê que os poros estão bem abertos, tá? Então, observem isso, atenção aí no olhar, no triz da estética. Pode estar relacionado a quê? Pele muito oleosa. Alterações hormonais, especialmente dos hormônios andrógenos, que vai produzindo mais sebo, enfim. Então, por exemplo, síndrome do ovário policístico, a gente pode ter mulheres com essa pele mais oleosa, com essa sensação mais pegajosa. Pode ser também um caso da pessoa só tá fazendo cuidados inadequados com a pele dela, ou seja, não está cuidando da pele, por isso que tá produzindo muita oleosidade, ou tá usando creme que não é adequado para a pele dela, tá usando algum, né, como chama? Produto de limpeza que não é adequado para a pele dela, enfim, tá? Pode ser isso. Pode ser também, em relação à dieta, uma alimentação muito rica em gorduras, então, muita carne vermelha, hambúrguer, batata frita, cachorro-quente, pizza, enfim, e aí vai ficando mais oleosa. Tanto que assim, tem paciente que fala, nossa, eu como, sei lá, tem um caso recente, eu sempre tava tentando comer óleo de coco porque eu vi que fazia bem pra não sei o que não faz, mas enfim, aí começou a ingerir muito óleo de coco, pele começou a ficar bem oleosa. Então, a alimentação rica em gorduras, ela pode contribuir para uma pele mais oleosa. E genética, né? Então, assim, a gente tem nossas glândulas sebáceas, que pode ser aí eu ter mais oleosidade ou não, né? Isso também aí é genético, certo? Então, nível de hidratação da pele do paciente de vocês, outra coisa para o nutricionista observar que vai estar associado à dieta. E observar também na pele eritema, ou seja, vermelhidão. Eu posso ter vermelhidão relacionada a me expus ao sol, fiquei vermelha porque minha pele é mais clara, eu sou um exemplo disso. Posso ter um eritema, né, uma vermelhidão, porque minha pele está inflamada. Doenças inflamatórias da pele, geralmente, você vai ver
vermelhidão em determinados locais, seja uma acne, seja numa placa de psoríase, seja numa dermatite, seja na rosácea, né? Na rosácea, por exemplo, você pode ver nas bochechas, no nariz, na testa, etc. Pode ter paciente com lúpus que apresenta eritema, vermelhidão, então é importante que vocês anotem se tem caso de eritema, vermelhidão na pele. Por fim, gente, pra gente finalizar, o que vocês devem observar, o que o nutricionista deve observar no paciente, na pele desse paciente, é o fototipo de pele. Então, eu deixo uma lâmina para as minhas alunas, por exemplo, para que elas classifiquem qual que é o fototipo da pele do paciente de vocês. Exemplo, fototipo 1 é uma pele branca que ela sempre queima, ou seja, se a pessoa vai se expor ao sol, ela sempre queima, ela nunca bronzeia, sempre fica vermelha, é uma pessoa mais sensível ao sol. Geralmente são pessoas loiras, pessoas ruivas. Se eu atendo um paciente com esse fototipo de pele, concordam comigo que eu tenho que intensificar o cuidado de fotoproteção desse paciente? Ou seja, eu vou ter que pôr mais luteína, mais astaxantina, mais vitamina C, mais vitamina E, mais ômega 3, para proteger a pele dessa pessoa contra o sol. Porque se eu não protejo, eu entro no risco dessa pessoa ter mais envelhecimento de pele, ter mais manchas na pele, até mesmo câncer de pele, porque não tem cuidado fotoprotetor com ela. Aí, por exemplo, se eu tenho o fototipo 3, que é uma pele mais morena clara, que ela já queima um pouco, mas ela bronzeia bem, né? Ela bronzeia aí moderadamente. Mas a sensibilidade dela é normal ao sol. Eu não vou precisar de tanto cuidado fotoprotetor quanto eu tenho que ter no fototipo 1. Em contrapartida, é uma paciente no fototipo 3 e 4, que foi o que eu falei para vocês, tem mais chance de ter melasma. O fototipo 1 não tem tanta chance de ter melasma. O fototipo 3 e 4 tem. Então, eu vou ter que ter cuidado com as manchas de sol, que são pacientes que se bronzeiam relativamente bem, se queimam pouco, não fica aquela vermelhidão, aquela queimadura, enfim, nem nada, tá? Então, classificar o fototipo de pele do paciente de vocês é importante. Especialmente assim, gente. Mário, eu quero fazer uma parceria com um esteticista. Não sei como abordar. Fala que você consegue fazer essa classificação de pele, porque isso vai ajudar ela também, né, nos cuidados que ela vai ter com o paciente, um dermatologista nos cuidados que ele vai ter com o paciente, você faz uma dieta adequada para isso. Certo, gente? Então, a gente falou aí do que vocês observarem de fototipo de pele, como anda a coloração da pele do paciente, sobre se tem acne, se não tem acne, se tem vermelhidão, se não tem vermelhidão, também para observar presença de manchas, presença, né, se é muito oleosa, se tem rugas ou não. Então, tudo isso o nutricionista deve avaliar na pele do paciente. Se vocês querem trabalhar com nutrição estética, se vocês querem se destacar na área em geral, então, se eu consigo aplicar esse tipo de avaliação, eu me diferencio do nutricionista, que em geral não faz esse tipo de avaliação. Também posso observar qual que é a flacidez do paciente, se ele tem flacidez mais dérmica, se ele tem flacidez mais mista, enfim, certo? Dúvidas, gente? Até o momento? Até o momento não, né? A gente já tô finalizando a live. Que é algo, justamente, né? Tudo que eu comentei assim, diferencial do nutricionista da área estética. Então, a gente observa a pele, a gente observa vários fatores no cabelo, a gente observa vários fatores na unha. E aí, assim, observei alguma coisa? Já vou tentar fazer algo na minha dieta, na minha suplementação, etc e tal, tá? Então, eu sempre tento mostrar o máximo lá para as minhas alunas de nutrição estética de excelência que apliquem isso na consulta de vocês, para vocês terem esse diferencial, esse olhar diferente
que é interessante, que o paciente não espera que você faça. O paciente não vai no nutricionista muitas vezes achando que ele vai fazer toda essa avaliação, né? Certo, gente? Dúvidas? Para quem, né, quer conhecer mais sobre nutrição estética, é estudante de nutrição, é nutricionista, quer atender pacientes com queixas estéticas, não esquece de se inscrever na lista de espera da Nutrição Estética de Excelência, tá? Que a gente, em breve, né, ano que vem, a gente vai ter nova turma, então, para vocês saberem aí, em primeira mão, é só vir aqui na minha bio do Instagram, tem o meu link da lista de espera. Certo, gente? Agradeço a participação de vocês. E na próxima semana, a gente vai ter a live, deixa eu ver aqui, 5 passos para melhorar a adesão do paciente de vocês ao plano alimentar. Então, uma live bem interessante. Se você já atende pacientes, mas está com problema aí de paciente não adere bem ao que você está falando. Certo? Desejo uma ótima noite a vocês. Depois, se você perdeu o começo da live, chegou no meio, etc., vai estar aqui gravada, tanto aqui no Insta quanto aí no YouTube. Desejo uma ótima noite e espero vocês na próxima semana. Até mais!